Tudo bem? Estamos começando mais uma edição do CRA Entrevista. Eu sou Maria Rita Werneck, apresentadora aqui do canal. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, aproveita. Não esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações, de nos seguir nas redes sociais, de deixar os comentários aqui embaixo do nosso vídeo e, claro, de compartilhar o nosso link. Bom, gente, hoje o nosso tema é um tema muito importante. A gente tem recebido muitas mensagens solicitando que façamos um CRA Entrevista sobre empresas familiares. E para isso a gente convidou um especialista no assunto, o professor da Fundação Dom Cabral em diversas áreas, inclusive na área da gestão de empresas familiares, o professor Dalton Sardenberg. Tudo bem, professor? Olá, Maria Rita. Olá a todos que te acompanham. Prazer estar aqui com você. Bom, professor, para a gente começar nesse bate-papo, segundo o IBGE, 90% das empresas brasileiras elas são familiares e elas também representam 65% do PIB nacional, empregam 75%, dos trabalhadores do país. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse cenário, o que é que representa o Brasil ter essas empresas familiares? Gostaria de dizer que essa realidade ela é global. As empresas familiares realmente têm uma relevância muito grande na economia. A empresa familiar, na verdade, ela acaba sendo um canal sempre indutor, do empreendedorismo, porque se olharmos, todas as empresas tem um potencial, todo empreendedor tem o potencial de constituir uma empresa familiar. É claro que nós temos hoje um conjunto de uma nova geração, muitas vezes focada em empresas que pretendem crescer para serem depois vendidas, aquela startup que anseia buscar a captação de um investidor, se tornar um unicórnio e depois ser vendida. Mas a gente tem um conjunto muito significativo e por isso há uma renovação sempre das empresas que nascem por aquela perspectiva de um produto novo, de uma forma nova de prestar um serviço, sempre com base nessa capacidade de inovação e essa capacidade empreendedora dos indivíduos. E as empresas familiares, portanto, acabam sendo extremamente relevantes e, sobretudo, na perspectiva da construção de empresas, Maria Rita, familiares longevas. E a gente percebe que o Brasil, nós estamos vivendo agora um momento muito interessante de transição da segunda para a terceira geração. Já há um nível bastante maduro de empresas brasileiras que caminham para serem empresas familiares centenárias. E isso é muito relevante para as economias locais, para que você possa, de fato, desenvolver grupos familiares sólidos. E a gente consegue dar exemplos dessas empresas familiares que estão rumo ao centenário, por exemplo, professor? Olha, de fato, são diversas empresas. Nós temos as empresas tradicionais e empresas, inclusive, brasileiras listadas, como um grupo Gerdau, como uma VEG, são empresas, diria, multinacionais brasileiras, mas você tem um conjunto muito grande de empresas que vão chegando. Agora, recentemente falo do Rio de Janeiro, tem uma empresa que nós atendemos aqui, uma empresa na área de atacado de material de construção, que é a Casa Cardão acabou de completar 100 anos, chegando já vigorosamente na terceira geração. Então, nós temos várias empresas, eu diria, conhecidas do grande público, mas nós temos diversas também empresas de médio porte que vão consolidando o seu processo de uma boa gestão, de uma boa governança familiar e, com isso, podendo ultrapassar aquelas estatísticas sempre preocupantes que demonstram que as empresas têm uma grande dificuldade de fazer essa transição da primeira para a segunda e, sobretudo, da segunda para a terceira geração. Bom, o senhor já começou a falar de governança, A gente tem ouvido muito falar, principalmente as pessoas que não são do universo assim, da administração, da gestão, falar em governança corporativa. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco quais são os principais desafios da governança corporativa implantada em empresas familiares. Olha, a governança, vamos lembrar que ela tomou uma grande relevância no ambiente empresarial
na virada do século, né, onde nós tivemos grandes fraudes contábeis nos Estados Unidos e que geraram grande perda de confiança no mercado financeiro. Então, a governança, as regras, as legislações, os códigos que foram criados desde então, né, a partir desse momento, e nós estamos falando em coisa então dos últimos 20 anos praticamente, inicia-se numa perspectiva de atenção às empresas abertas, às empresas listadas, né, para proteção dos acionistas e geração de credibilidade. Só que as empresas fechadas, as empresas de controle familiar, começaram a perceber os benefícios que se tem na perspectiva de investir na governança. Então, seja numa perspectiva, inclusive de acesso ao capital, que pode ser que hoje seja uma empresa familiar de capital fechado, mas que eu intencione, né, à frente se tornar uma empresa de capital aberto. Nós temos uma empresa também muito próxima à Fundação Dom Cabral, que, na verdade, é um grupo empresarial familiar, que é o Hospital Mater Dei, né, com uma história de um sonho idealizado por um médico, né, e que hoje está na segunda geração, já preparando bem a terceira geração, e que vem investindo na melhoria da gestão, vem investindo na melhoria da governança corporativa, e há cerca de um mês atrás, né, ela acabou abrindo capital, fez o seu IPO, sua oferta inicial de ações no nosso mercado. Então, essa ambição de crescer, essa ambição de ter acesso, né, ao capital, pode ser, Maria Rita, um fator que leve a empresa a se preparar para ter uma melhor governança. Agora, não só isso, o fato de eu ser uma empresa de capital fechado e querer permanecer sendo uma empresa de capital fechado, pode ser que eu perceba a perspectiva da governança como uma forma de melhorar o meu processo de tomada de decisão. Eu incorporar pessoas, né, que venham como conselheiros a contribuir com a sua expertise, né, na melhoria do meu processo de tomada de decisão, né? Então, essa, por exemplo, pode ser um outro fator que induz a empresa familiar a pensar no desenvolvimento da sua governança. Aproveitando esse gancho que o senhor falou sobre capital aberto, enfim, a gente tem um exemplo da Magazine Luiza, né, que é uma das joias hoje da B3, a gente, inclusive, teve a honra do Frederico Trajano ser o nosso administrador emérito, e também a gente está falando de uma terceira geração de uma empresa familiar. E a gente, né, aproveitando isso que o senhor falou, como é que fica esse controle, né, esse controle familiar diante de novos stakeholders, a partir do momento que um capital é aberto, a partir do momento que uma empresa familiar ela abre seus tentáculos, digamos assim? O importante é que a gente tem que conceituar a diferença de ser uma empresa de controle familiar e ser uma empresa de gestão familiar, porque normalmente a gente diz apenas é uma empresa familiar. E ela pode ser de controle e gestão familiar, mas ela pode ser de controle e gestão não familiar. E o importante é que se defina, e mais do que se defina, é que se prepare os herdeiros, as novas gerações, para que encontrem o seu melhor papel. Ou seja, o meu papel será me preparar para ser o gestor desta empresa, e existem empresas familiares que fazem essa opção de dizer, queremos, na continuidade, que a gestão permaneça sendo de uma gestão familiar. Outras empresas e outros grupos familiares, e eu diria, sobretudo, quando nós temos um controle familiar, multifamiliar, isso pode direcionar a uma decisão de dizer, olha, não, nós não queremos que a gestão seja familiar, evitando aí problemas possíveis, né, de escolha entre quem será aquela pessoa a tocar o negócio. Então, é importante que eu vá preparando as novas gerações para assumir um papel de acionista. Então, eu posso estar num conselho, né, de administração, eu posso estar participando da assembleia, da reunião de sócios, de um conselho de família, ou seja, eu tenho outras estruturas da governança onde eu devo me fazer representar e onde os meus direitos como sócio sejam preservados. Mas não necessariamente eu preciso estar
à frente do negócio. E quanto mais sócios eu tiver, quanto mais eu estiver aberto, por exemplo, né, a me tornar uma empresa listada, eu preciso ter a consciência que os princípios da governança mais me serão cobrados. Por exemplo, prestação de contas. Quando eu sou um dono só, prestar conta para mim mesmo é muito fácil. Mas eu tenho que prestar conta para um segundo sócio, um terceiro sócio, um conjunto de minoritários que adquirem participação na minha empresa, esse é um grande desafio, né? É compartilhar, muitas vezes, o processo de decisão e prestar contas àqueles que não estão tão próximos assim da administração da empresa. Professor, a gente teve o prazer de entrevistar o administrador Guilherme Rossi para uma das nossas editorias, o ADM.co, e ele contou para a gente uma história bastante interessante. Ele disse que quando tinha 14, 15 anos, ouviu uma pessoa falando sobre a questão da sucessão familiar, né? A frase era a seguinte: a família cresce mais rápido do que a empresa. E a partir desse momento ele teve vontade, né, de empreender e seguir seu caminho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse olhar, né? A empresa da minha família não é para mim. Então, eu posso seguir os meus passos? Como é que fica essa situação, essa relação entre planos de pais e os filhos sucessores? Maria Rita, você me faz lembrar de uma empresa que eu atendi um tempo atrás, e eram 5 irmãos que fundaram um negócio. Bom, a segunda geração chegou, e aí já eram 6 da segunda geração trabalhando no negócio. E nós estávamos diante de um dilema sobre a perspectiva de crescimento. Isso foi pré-crise, na verdade, né? E aí nós estávamos naquela discussão sobre crescimento, e um deles um pouco arredio sobre essa perspectiva de dizer, olha, nós vamos ter que tomar risco, nós vamos ter que ampliar, nós vamos ter que buscar capital para crescer. E eu fiz a seguinte provocação, eu disse, olha, vocês não têm outra opção. Eu falei, porque a partir do momento em que vocês aceitaram acolher 6 novos membros dentro da empresa, vocês não têm outra perspectiva. Porque a partir do momento que a empresa cresce e a família depende financeiramente daquela única empresa, essa é a perspectiva. Você gerou uma possibilidade de padrão de vida aos seus filhos que você quer que seus filhos mantenham e deem esse mesmo padrão de vida aos seus netos. Mas se estão todos dependendo da mesma empresa, a empresa é uma só. Então, eu não posso acolher todos os familiares sem que a empresa tenha um projeto ambicioso de crescimento. Criar uma nova geração que seja mais independente, sobretudo dos dividendos que essa empresa tem que gerar, porque muitas vezes a necessidade de manter o padrão de vida dos descendentes, dos herdeiros, acaba sufocando a necessidade de investimento que a empresa tem para manter o seu próprio crescimento. Então, esse é um trade-off que você precisa administrar, né? Eu quero ter, de fato, os familiares, e eu sou amplamente favorável a que a gente possa ter uma gestão, quando eu disse da diferença do controle familiar e gestão familiar ou não familiar, eu sou muito favorável à gestão familiar, empresa familiar. Mas eu tenho que ter, primeiro, de fato, os vocacionados, né? Aqueles que, de fato, demonstram a vocação para o negócio, o interesse, né, efetivamente, e não dá para ser todos. Né? Eu desconfio muito quando eu chego numa empresa e eu vejo todos os herdeiros trabalhando do negócio. Será que, de fato, todos têm a vocação? Ou todos acabam buscando, por ser um caminho natural, estarem na empresa? Então, eu tenho que... As boas empresas que trabalham no seu plano de sucessão, elas devem, efetivamente, criar mecanismos de incentivo para a formação de novos empreendedores, para que esses empreendedores venham ou empreender o próprio negócio ou empreender fora dele. Então, a gente pode dizer, diante de tudo isso que o senhor nos contou, que o plano de sucessão hoje é um grande desafio para as empresas familiares. Não tenha dúvida, o plano de sucessão é uma ferramenta essencial. Infelizmente, de maneira estruturada, ainda muito pouco
trabalhada, muito pouco trabalhada, né? E esse, para mim, é um equívoco que eu encontro muitas vezes na realidade das empresas familiares, porque quando a gente fala em sucessão, parece que é uma palavra que assusta. E parece que a gente está falando, ao dizer sucessão, parece que eu olho para o sucedido e digo assim, qual é o momento de interromper a sua jornada aqui na organização? E o olhar está direcionado da maneira, na minha forma de ver, equivocado. Porque o mais importante na sucessão é olhar o sucessor. É o olhar, eu estou trabalhando a formação, a capacitação do sucessor. Então, só que muitas vezes, como a palavra sucessão, Maria Rita, ela remete à finitude, ela remete à lembrança de que a empresa eu quero que ela seja longeva, mas eu não sou tão longevo assim, eu, fundador, não serei tão longevo. Então, há muito, a gente encontra muito tabu em torno desse assunto. Vamos deixar para depois, vamos conversar sobre isso num próximo momento, né? E aí, sobretudo, quando a gente se defronta com uma situação, por exemplo, de uma sucessão abrupta, né? Num caso de morte, a gente sabe efetivamente, então tem tantas histórias, né? Que a empresa não se preparou para essa eventualidade, né? E aí as brigas, a disputa pelo poder, a disputa pela cadeira, né, da presidência, a disputa pelo patrimônio, ela acaba matando a galinha dos ovos de ouro, né? É verdade, professor. Bom, a gente sabe que aqui no Brasil muitas empresas familiares acabam surgindo da vocação empreendedora, mas infelizmente nem todo mundo, né, tem essa veia empreendedora. Tem boas ideias, mas não consegue, de fato, fazer um bom negócio. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre quais são os principais problemas vividos por esses empreendedores que acabam, até por falta de conhecimento da gestão, metendo os pés pelas mãos, e até um grande negócio, né, um negócio promissor, acaba não tendo uma vida muito longa aqui entre essas milhares de empresas familiares. Eu sempre costumo, nas minhas aulas, enfim, provocar, né, os participantes, os empreendedores presentes. O empreendedor é um corajoso, né? Todo empreendedor é um destemido, né? E raramente, a não ser quando a gente busca empreendedores em negócios eminentemente financeiros, raramente nós pegamos empreendedores que são bons em finanças, né? de partida. E aí eu provoco exatamente nesse sentido, dizendo, talvez porque se fizessem muitas contas, não tomariam tamanho risco, né? Como se diz, por não saber, vão lá e fazem. Então, essa natureza, esse destemor, essa coragem efetivamente de empreender, é um atributo muito, muito único, né, de cada empreendedor. Agora, é importante compreender, a administração ela é uma ciência, eu costumo dizer isso. A gente sabe que quando você tem um pequeno machucado, enfim, você vai à farmácia e pede lá algum tipo de spray para passar no dedo, o próprio farmacêutico te recomenda. Agora, se de repente aquilo ali começa a gerar e ser um tumor, você vai ter que procurar um especialista, e de repente aquilo precisa ser ter um tratamento, uma radioterapia e por aí vai. Então, assim, quanto mais complexo for a situação, o fenômeno que você enfrenta, mais você precisa o quê? De especialistas. E hoje nós vivemos num mundo extremamente complexo, Maria Rita. Então, assim, no passado, você podia empreender com a cara e a coragem e sem muito respaldo ao seu lado. E é claro que nenhuma pessoa, nenhum indivíduo tem todo o conhecimento, mas hoje é totalmente necessário que você se cerque de bons profissionais. É necessário que você tenha, por exemplo, uma boa gestão financeira. Quantas vezes nós encontramos empresas que ainda estão navegando de uma maneira muito ingênua no seu processo de rumo, porque não tem os números, não tem os dados, não tem as informações necessárias. E nós já vivemos no país, no passado, em que as margens elas eram muito elevadas. Então, elas poderiam comportar a nossa própria ineficiência. Hoje, eu não consigo mais sobreviver de uma maneira ineficiente, porque eu vou estar sempre encontrando no mercado quem faz
mais e melhor. Então, se eu tenho essa capacidade empreendedora, eu preciso me cercar ou de sócios, né, que possam ser complementar naquela habilidade e competência que eu trago, ou então eu preciso trazer, né, contratar pessoas que venham estar junto comigo nessa jornada, me ajudando nesse processo necessário e complexo que é gerindo um negócio. Perfeito, professor. Agora vamos falar um pouco sobre as empresas ágeis, né? A gente está vivendo, como o senhor mesmo falou, nesse ambiente onde as empresas estão procurando cada vez mais serem ágeis, dinâmicas, tecnológicas. E quando a gente fala em empresas familiares, logo vem a imagem daquela empresa tradicional, robusta, né? E a gente acaba tendo um pouco de compatibilidade com esse novo perfil de empresa. Como é que o senhor vê, né, essa relação? O senhor acha que as empresas familiares do Brasil estão conseguindo acompanhar esse novo mercado, essa nova concorrência ágil? Eu vejo, na perspectiva de empresas mais tradicionais, a própria abertura para as novas gerações. Pesquisas que a gente tem realizado demonstram realmente que a oxigenação, a abertura para a digitalização, enfim, ela se dá muito mais com a presença da nova geração frente ao negócio. Então, o que eu costumo dizer é que há uma necessidade muito grande de abertura das novas gerações. O que acontece muitas vezes é que você acaba tendo, entre pais e filhos, por exemplo, que estão no negócio, até netos que chegam no negócio, muitas vezes não há um espaço para que essa nova geração possa participar. Existe uma pesquisa que ela trabalha sobre a perspectiva de como se fazer uma sucessão bem-sucedida, e são vários elementos que foram identificados, mas eu destaco sempre um que eu acho muito interessante, que é o respeito mútuo, né, no processo de construção de sucessão. Porque o respeito mútuo significa aquele jovem que entra e que diz assim, poxa, peraí, né, tem muito conhecimento aqui do vô, tem muito conhecimento aqui do pai, do tio, né, que trouxeram a empresa até aqui, deixa eu beber, deixa eu sugar desse conhecimento, dessa experiência, desse aprendizado, né, e não chegar numa postura arrogante de dizer, poxa, essa turma aí já deu o que tinha que dar, são de outro tempo, são de outra geração, e estão defasados, então não, eu tenho que ter essa postura de respeito, né, e de admiração por o que eu trago, mas também, por outro lado, a gente vê muitas vezes a geração que está, né, no poder não abrindo esse espaço, não respeitando, às vezes, o jovem que traz essa outra visão, que traz essa outra perspectiva, que traz um novo olhar do consumidor, um novo olhar do digital, né, para que ela possa se tornar uma empresa mais ágil. A agilidade, eu acho que no processo de tomada de decisão, ela de fato acontece. Mas a questão, e a gente viveu agora isso na pandemia, eu acho que foi um grande exercício que a gente, de aprendizagem, eu acho que a história vai mostrar isso, a sobrevivência das empresas que conseguiram se reinventar, que conseguiram perceber que o seu modelo, por exemplo, de vendas, de uma hora para outra, passou a ser completamente outro, que os seus canais de distribuição eram outros agora, ou seja, que talvez novos produtos surgiram, que você nem estava anteriormente no seu portfólio. Então, essa capacidade, efetivamente, de estar aberto ao novo, de estar novo de novidade e do novo de idade, no sentido dessa nova geração que deve ser acolhida, né, mas acolhida de uma maneira participativa, ela é muito bem-vinda. Professor, o senhor acha, então, que essa capacidade de inovação, de se reciclar, tem feito com que as empresas familiares consigam, né, superar essa crise? Por que eu estou falando isso? De acordo com uma pesquisa realizada pelo banco Credit Suisse, divulgada em 2020, essa pesquisa afirmou que as empresas familiares estão tendo muito lucro em relação às outras empresas, né, nesse momento de pandemia. O senhor concorda com isso? Como é que o senhor tem visto, né, o desempenho das empresas familiares nesse momento de crise? Interessante que nós participamos de uma pesquisa global da PwC, no caso, na aplicação do Brasil
nós apoiamos a PwC na coleta de dados aqui durante exatamente a pandemia, e vai exatamente nessa direção. As empresas familiares, apesar de toda a crise, e é claro que a gente sabe que alguns segmentos foram mais afetados do que outros, mas, de uma forma geral, performaram de uma maneira muito satisfatória diante da crise. E eu acho que aí tem todo um sentimento de prontidão, né? de resposta, de tomada de decisão, né? Porque esse sim, é um dos atributos da empresa familiar. É também ser uma empresa ágil na sua capacidade, no seu processo de tomada de decisão. Porque quando há um grupo mais coeso, e o que a gente percebeu foi isso, a família se uniu, os sócios se uniram mais nesse momento de pandemia em busca da sobrevivência, em busca da melhor enfrentamento, né, das condições que o mercado passou a exigir, né, de cada uma delas. Então, de fato, a resposta das empresas familiares foram muito satisfatórias. Agora, o que nos preocupa também, numa pesquisa que nós fizemos, Maria Rita, foi novamente, vou retomar a questão da sucessão. Por quê? Porque nós perguntamos se as empresas familiares, e nós estamos falando durante a pandemia, nós estamos falando de ameaça à vida, né? Então, e eu conheço casos particulares de empresários que, infelizmente, por causa da Covid, vieram a falecer. E nós perguntamos se as empresas estavam preparadas, se o processo de sucessão estava preparado no caso de um afastamento permanente ou não, né, do fundador, ou, enfim, daquela geração que estava à frente. E mais de 50% disseram que não estavam preparadas, né? E o que a gente sabe é que essa agilidade de tomada de decisão, muitas vezes, ela está muito centralizada nesse patriarca ou nessa matriarca. E que, na ausência deles, se eu não tenho um processo claro de sucessão, algo que é uma força, que é a capacidade ágil de tomar decisão, pode, na verdade, se tornar uma fraqueza, porque agora eu fragmentei, né, o processo de tomada de decisão com herdeiros que não estão alinhados, não estão preparados, não foram preparados para essa possibilidade. Então, aí, algo que era, né, um ativo que eu tinha, competitivo, pode passar a ser uma grande fraqueza de um momento para o outro, numa possibilidade aí de afastamento temporário ou permanente do principal líder da organização familiar. Professor, como o senhor tem acompanhado a relação das empresas familiares, principalmente aqui no Brasil, com as práticas ESG? Olha, é interessante a sua pergunta, porque citei essa pesquisa da PwC, e essa foi uma das perguntas. E de fato, foi um dos elementos, eu diria, que na pesquisa apontou que as empresas familiares estão mais aquém. É claro que a pandemia trouxe um despertar, sobretudo para o S, para o social, para o aspecto de como é que, em relação aos meus stakeholders, sobretudo empregados, a gente viu que as empresas familiares voltaram muito para a saúde dos empregados, a manutenção de empregos, né? Essa preocupação é social e é relevante, pela comunidade, pelo entorno principal onde ela se encontra, né? Algumas de uma atuação mais nacional, também adotando programas de um maior impacto social, mas isso parece uma situação de uma reação mais ao momento, né, a crise que a gente viveu, ainda está vivendo, da pandemia, mas não parece que isso se tornou ainda política, né? Não se tornou ainda uma questão central e estratégica. É lógico que o tema de responsabilidade corporativa ele não é novo, né, Maria Rita? E que agora ele traz essa roupagem nova de ESG, enfim, muito pelo momento dos fundos, né? A partir do momento em que os fundos começaram a endereçar e disseram, olha, nós vamos investir em empresas cujo as orientações, a estratégica esteja alinhada com as políticas de ESG, isso
trouxe, vamos dizer, um despertar ou uma corrida das empresas para esse tipo de orientação. Como a maior parte das empresas familiares ainda preferem trabalhar com a questão de capital próprio, né, buscando ou então credores do que investidores, esse também me parece uma razão que não entraram ainda nessa perspectiva. Agora, o importante é que a gente compreenda que não é uma questão de modismo, não é uma questão só de perspectiva de recurso financeiro, mas de responsabilidade, né, da organização. Então, é muito importante que isso se torne que sejam propósitos verdadeiros das organizações abraçar as causas ambientais e as causas sociais. Não é mais uma questão de vontade, é uma questão de sobrevivência, né? As empresas hoje precisam implantar essas práticas, né, professor? Com certeza, com certeza. Então, professor, quando uma família investe em uma franquia, né, em uma unidade franqueada, ela pode considerar esse negócio uma empresa de família, uma empresa familiar? Ah, sim, com certeza. Quer dizer, quando nós estamos falando de uma franqueada, claramente ela pode ser agora já uma empresa familiar, ou eu costumo dizer de uma empresa potencialmente familiar, porque pode ser que aquele que está assumindo aquela franquia naquele momento seja um jovem, seja um casal jovem, seja, né, ainda não tem filhos, ainda não tem, né, uma família efetivamente para pensar, né, depois nessa transição de gerações, mas potencialmente é uma empresa familiar. E o que a gente vê hoje é várias franqueadoras exatamente preocupadas com essa posição de transição, né? Às vezes já está ali numa relação de muitos anos e eles estão dizendo assim, será que esse franqueado, né, está preparando a sua geração para assumir o negócio? Né? Então, por mais que ela seja uma unidade, né, de faturamento menor, enfim, mas ela vive os mesmos dilemas e as mesmas questões de que uma empresa familiar de maior porte enfrenta sobre essa perspectiva das relações família-negócio. Professor, como é possível, em um negócio familiar, separar as contas pessoais das contas da empresa, problemas pessoais dos problemas da empresa? É uma tarefa super difícil. Como é que o senhor, já que o senhor também, além de ser professor, aplica a consultoria, o senhor tem percebido que esses problemas ainda continuam existindo, principalmente aqui no Brasil? Infelizmente, eu diria que sim, nas empresas menores. Vamos começar primeiro com essa situação de contas, né? Eu posso compartilhar contigo uma situação muito curiosa, onde eu fui numa empresa e eram 3 irmãos que haviam montado um negócio e um deles, eles tinham 7 filhos já trabalhando no negócio. E como é que a empresa remunerava os 7, né? Pagando cartão de crédito. E isso já tem algo aí uns 5, 6 anos atrás. Né? E aí, para você ter uma ideia, ele disse para mim assim, olha, isso aqui esses meninos estavam gastando demais. Então, eu resolvi botar uma regra. Agora é o seguinte, agora é 25 mil para cada um e está resolvido. Tá bom? E eu virei para ele e falei, não, claro que não. E ele se assustou, né, do tipo assim, mas por que não tá bom? E a pergunta que eu fiz é o seguinte, aonde é que esses jovens, fazendo o que eles fazem na empresa, estariam ganhando 25 mil? E aí ele disse, mas eu quero que meus filhos tenham um bom padrão de vida. Ok, então você tira do seu bolso e você pague, não é a empresa. Percebe a diferença e percebe que sobretudo para a educação das próximas gerações, ainda que eu seja dono único, eu preciso criar uma nova geração dentro desse entendimento que empresa é empresa, o caixa da empresa não é o caixa da família. Quer dizer, eu tenho que ter remuneração, eu tenho que ter retirada, eu tenho que ter dividendo, mas não é eu ir lá e pagar as minhas contas. Quer dizer, isso cria um problema muito grave, sobretudo na formação do caráter e do entendimento do valor do trabalho. É o que eu disse para eles. Depois o pessoal vem reclamar, poxa, Adalto, quer dizer que então você está aí dizendo para o nosso pai que nós vamos receber mesada.
Eu falei, tudo bem, nós podemos dizer que é adiantamento de dividendos. Agora, se o seu trabalho, a sua remuneração é 5 mil, você vai receber 5 mil da empresa. O teu pai é que vai tirar do dinheiro do bolso dele. Se ele quer te dar 20 mil a mais, ótimo, ele é justo, ele é um empresário bem-sucedido e ele quer que o filho tenha um bom padrão de vida, ok, é completamente aceitável e natural que faça. Mas não é o dinheiro da empresa, é o dinheiro do empresário. Então, essa divisão, Maria Rita, de contas, ela é fundamental, volto a dizer, sobretudo numa perspectiva de formação do indivíduo e dos novos gestores, evitando maiores problemas, porque aí não vão ser mais um sócio só, são 3, são 5, e a família vai crescendo com práticas inadequadas. A outra perspectiva é como é que a gente separa esse ambiente família e empresa. O que a gente precisa compreender, Maria Rita, é que empresa familiar, você tem duas entidades sociais com propósitos completamente distintos convivendo. Então, veja, a empresa, ela tem, até por propósito dela, é gerar lucro. E a família tem um outro propósito, que é o quê? É proteção, é união, é porto seguro, né? São outras gerações de valores que você tem. Então, eu preciso entender que são dois universos que caminham tão juntos, mas que são universos muito separados. Então, eu sei que não é fácil, mas eu preciso criar os espaços de diálogo em separado. Não é na mesa de domingo que eu tenho que tomar decisões de empresa e não é na mesa de reunião que eu tenho que discutir desavenças familiares. Percebe? Então, esse é um exercício que não é fácil de ser feito, né? E a governança familiar, ela vem muito criar esses ambientes. Conselho de família, para cuidar das questões da família, conselho de administração consultivo, para tomar as decisões. Então, eu tento começar a encapsular os momentos com os nomes diferentes para ajudar a família a endereçar os assuntos no ambiente certo. Bom, professor, para a gente encerrar, eu gostaria de pedir ao senhor uma dica de um livro que o senhor acha que possa ajudar, né, os nossos espectadores que estão se interessando mais sobre essa temática, né, de empresas familiares, e uma outra dica para aquela pessoa que já é um empresário, que já está liderando uma empresa familiar, mas que está precisando de algumas orientaçõezinhas. Eu acho que esse livro do IBGC é muito interessante, que é exatamente Governança Corporativa em Empresas Familiares. São diversos autores, são diversos capítulos que trazem, né, as relações entre gerações, os conflitos, as estruturas de governança. Então, eu acho que para quem tem um interesse de aprofundar e de conhecer um pouco mais a beleza e as dificuldades de ser uma empresa e de gerenciar e de ter uma boa governança, eu coloco esse como uma boa indicação. Maravilha, professor. Agora eu fiquei com uma dúvida que eu disse que a gente ia encerrar anteriormente, mas eu fiquei com uma dúvida que eu acho que vai valer a pena a gente trazer aqui. A gente falou muito sobre as empresas familiares, percebemos que, além do fato de terem familiares, né, na gestão da empresa, existem outras características específicas das empresas familiares que a gente pode elencar aqui, professor? Então, eu vejo quais são assim, os elementos usuais que a gente vê que são características típicas e fortes, né, da empresa familiar. Tomada de decisão rápida e ágil, como eu já coloquei. Normalmente a gente vê a marca forte, né, porque há uma preocupação muito grande com a reputação da marca. A gente sabe que na empresa familiar, muitas vezes, o nome da empresa é o nome da família, né? Então, o zelo pela marca, ele é um zelo usualmente muito, muito relevante para as empresas familiares. Um atendimento aos clientes de diferenciado, né? Muitos negócios familiares, eles se desenvolvem, crescem, porque é exatamente aquele fundador descobrir uma forma especial, ou um produto especial, mas muitas vezes uma forma de se relacionar com os clientes, com o mercado. A capacidade empreendedora não tem a menor dúvida,
Né? E eu diria, sim, valores muito fortes. Né? As empresas familiares longevas, sempre que a gente estuda, você vê que são aquelas que conseguiram ultrapassar a barreira da transposição de uma geração para outra, sempre você consegue identificar que foram aquelas que conseguiram transferir esse conjunto de valores do fundador para as gerações seguintes. Sim, professor, eu quero me despedir do senhor. Muito obrigada por toda a sua apresentação, né? Já, na verdade, a gente teve uma grande aula sobre empresas familiares. Eu disse que a gente traria um especialista, então a gente cumpriu a promessa. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite novamente. Um prazer, Maria Rita. Desejo a todos aqui que nos assistem, né, que continuem, né, com muita disposição, né, nesse momento difícil que a gente está vivendo, mas que muita coisa boa ainda tem pela frente, né? Com certeza. E eu agradeço a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe o nosso link, se inscreva aqui no canal, nos siga nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu acho que a melhor formação para gestores é a administração, seja de empresas, administração pública. Você consegue ter uma visão mais holística e, às vezes, técnica nas áreas que você gosta mais.